Olá, amigos alternativos! Hoje o Última Divisão vai falar sobre mentira, fake news, né, que tá na moda também. Ou melhor, mais específico, jogadores de mentira, jogadores que ou não existiram ou que nunca jogaram futebol, mas se passaram por jogadores de futebol. Isso tudo depois da vinheta. Bom, antes de começar a falar da lista de jogadores de mentira, que a gente vai colocar daqui a pouco, vale lembrar da nossa parceria, que é muito de verdade, a parceria com a Vestiário FC. Essa camisa aqui que eu tô vestindo é deles. Você pode entrar lá no site, tem muitas estampas de futebol muito legais e você pode adquirir com desconto usando o cupom do Última Divisão. Basta colocar Última Divisal no final da compra, sem acento, claro, e garantir 10%. O primeiro jogador fake da nossa lista é Rodrigo Souza e ele diz que passou por muitos clubes como o Atlético Paranaense, Palmeiras, Vasco, mas na verdade ele não jogou por nenhum. Tudo começou quando o assessor de imprensa contratado por ele começou a pesquisar um pouco mais sobre ele, não encontrou nada e resolveu denunciar a história pro Lance, que foi atrás e divulgou. Você viu o currículo do homem? Louco! Quantos anos você tá, Rodrigo? 25. 25 anos. 25 anos já rodou o mundo! Ele inventou tanta história, ele chegou inclusive a dizer que jogou na Seleção Brasileira Sub-17 e tal, e que foi convidado para programa de TV. Bom, minha trajetória eu comecei em 2003 como profissional na América Mineiro. Eu fui revelado junto com o Fred, com o Wagner, né? O Fael também, que foi um jogador que se destacou bastante. E por algumas coisas no futebol, até questões financeiras e empresária, que inclusive estava comentando aqui atrás, tinha acabado de chegar, estava ouvindo. Eu acabei mudando de equipe, fui trabalhar com o Dario Pereira no Grêmio, aí foi onde eu fui convocado à seleção de base. Fui disputar o Sul-Americano Sub-17, acabei sendo campeão. Outro caso emblemático é o do Mazal Bugduv, um jogador que na verdade nunca existiu, mas que ganhou projeção internacional a partir de uma lista do jornal inglês The Times. Ele era o 30º colocado dos 50 jogadores mais promissores da Europa. Isso gerou todo um burburinho em torno do nome de quem que seria aquele jogador da Moldávia. E aí o pessoal foi tentar descobrir um pouco mais sobre ele, que jogava ainda no seu país, tinha 16 anos. Acontece que nada foi descoberto e aí a história veio à tona. O boato foi ganhando credibilidade a partir aquelas velhas táticas, né, de criar um artigo fictício na Wikipédia e também de algumas matérias creditadas a agências de notícias internacionais. Tudo mentira. Inclusive havia dentro desse boato a história de que Mazal Bugduv ia jogar no Arsenal. E o diário, digamos assim, que deu essa notícia era, numa tradução já literal, um diário Meu Rabo. No fim das contas, o jornal teve que se retratar, publicou uma errata, né? Afinal, o jogador nem existia e ficou para a história. No Uruguai, a fake news é de Néstor Corratella, o Colibri, um jogador do Danúbio que teria sido vendido ou estaria sendo vendido para o Vila Real por 3 milhões de euros. Seria tudo muito lindo e tal, se não fosse mentira. E uma mentira inventada pelos torcedores do próprio Danúbio. Tudo aconteceu em 2010, quando um grupo de torcedores do Danúbio criou essa história e, para deixar tudo mais factível, criou um fã-clube no Facebook para o Colibri. E além disso, para deixar a história mais real, pegaram alguns vídeos de alguns outros jogadores e para dizer que era daquele jogador que nem existia. Tudo caiu por terra quando o jornalismo profissional veio à tona e começou a investigar a história. Um jornal foi atrás, ligou lá no Danúbio e ficou sabendo pelo próprio clube que a história era mentira e que próprios torcedores tinham criado. A farsa veio à tona inclusive por meio do presidente do Danúbio, que fez uma declaração para o jornal. E depois disso tudo esclarecido, os fãs assumiram ele. Outra história brasileira aconteceu em 2011 com Bruno de Camargo, o Camargol, o atacante oportunista que foi revelado no Flamengo de Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, e foi logo jogar no exterior, mais precisamente lá na Inglaterra. Passou pelo time B do Chelsea, o Wolverhampton, alguns times de lá, e estaria sendo cotado para voltar para o Grêmio, para jogar no Grêmio. Acontece que tudo isso era mentira. A fake news a respeito do Camargol foi crescendo como tinha que ser, né? Com vídeos na internet mostrando jogadas dele, um perfil falso no Twitter, um verbete na Wikipédia, tudo para parecer que era real, quando na verdade era mentira. No fim das contas, a história foi esclarecida um pouco tempo depois e tratava-se de um caso de brincadeira, né? Claro, em que um usuário de um grupo de internet de torcedores gremistas que queria fazer teste no clube
inventou essa história que ganhou proporções inimagináveis. Uma história interessante disso é que as imagens usadas para representar o Bruno de Camargo, na verdade, são realmente de um jogador inglês da base do Chelsea, Billy Clifford. Naquele mesmo ano de 2011, uma outra fake news também apareceu no futebol brasileiro, aliás, vindo do Paraguai. É um atacante paraguaio chamado Alírio Gonzalez, super habilidoso, ótima média de gols e que começou a interessar times brasileiros. Seria tudo muito bom, tudo muito bem, se não fosse mentira. A coisa foi tão bem feita que o jogador tinha até uma ficha técnica, né, com data de nascimento, com retrospecto, gols, partidas disputadas, tudo mentira. E isso acabou gerando, até que se descobrisse a mentira, o interesse de times brasileiros no passe desse jogador, né? Diziam que o Botafogo poderia contratá-lo, mas o Palmeiras também havia mostrado interesse. Os torcedores do Botafogo até se empolgaram com a ideia e o jogador tinha até o passe fixado ali, R$500 mil. Só que nada aconteceu e depois se descobriu que tudo tinha nascido numa comunidade no Orkut. Em 2013, mais uma mentira foi circulando na internet e quase virou verdade se não fosse o fato que o jogador não existe. Henrico Cabrito quase enganou a torcida do Grêmio, enganou parte da imprensa, mas era tudo uma mentira desse suposto lateral esquerdo argentino. Tudo nasceu a partir de uma conversa entre dois torcedores do Grêmio no Twitter. E um jornalista leu fora de contexto, acreditou e deu retweet, levou adiante. Isso ganhou uma proporção, foi aumentando e chegou até às TVs, né? As TVs começaram a discutir isso nos debates e uma busca no Google resolveria tudo porque o jogador não existia. Bom, esse foi o D-Listas sobre jogadores fakes do futebol, né? Jogadores de mentira, alguns que não jogaram, nunca existiram, enfim. Se você lembra de alguma história que a gente não contou aqui, deixa nos comentários, a gente adora ler. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha com os amigos, leva essa história adiante. E lembrando uma coisa, se você gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube, colabora com a gente no nosso Padrim, www.padrim.com.br/última divisão. Tem várias cotas para você colaborar, algumas delas você concorre a prêmios, muito legal, acessa lá e ajuda a gente. Até a próxima, tchau, tchau!